Boa tarde para os que não estiveram presentes na sessão anterior. Portanto, estamos antes da ordem de trabalhos da segunda sessão de hoje, que, como sabem, trata-se de uma homenagem comemorativa do centenário de nascimento do nosso presidente José Vitorino Pina Martins. Desde já agradeço a vossa presença, sobretudo tendo em conta o curto espaço de tempo que mediou entre a decisão de promover esta sessão. Do mesmo passo, aproveito para transmitir uma mensagem que acabei de receber do nosso presidente, o confrade Carlos Salema, que, por motivos imprevistos, de última hora, não pode estar presente. E, posto isto, passamos então à entrega do diploma da nossa nova confrade, correspondente brasileira, recentemente eleita para esta Academia, por proposta do nosso confrade Artur Anselmo, a quem eu peço para fazer a apresentação de Ana Paula Arendt. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria salientar que a obra de Ana Paula Arendt é sobretudo constituída por documentos de poesia e que a poesia de Ana Paula Arendt, no contexto da língua portuguesa, é, de facto, de uma inovação a todos os títulos, tanto tematicamente como linguisticamente. De maneira que eu penso que a aquisição de Ana Paula Arendt para a nossa Academia é não só um enriquecimento, mas também um ato da mais elementar justiça. Muito obrigado. O diploma que a Academia outorga a todos os seus confrades. E não sei se quer ter algumas palavras de saudação à nossa classe. Obrigada. Bom, Pode ser em poema, pode ser em verso. bom, fico muito feliz, agradeço pela honra. Eu não sei se questiono o mérito, questiono o meu mérito de receber uma honra tão grande, né? Fiquei surpresa com a indicação de Dr. Artur Anselmo, mas talvez o fato de ser capaz de compreender quão inestimável é este presente me faça digna, né, de guardar esta honra com uma grande reverência e admiração que tenho pelo excelentíssimo presidente anterior, Dr. Artur Anselmo, também pelo atual presidente, Dr. Jorge Gaspar. Agradeço muitíssimo pela honra de estar presente e partilhar da presença de Vossas Excelências. Espero que possa contar com a minha pluma, mas também, sobretudo, com um instrumento mais afiado que aprendi do Dr. Artur Anselmo, que é a permanente disponibilidade. Então, agradeço muitíssimo e espero que possam escrever comigo também os próximos livros, né, porque os amigos sempre se fazem presentes no olhar sobre aquilo que nós vivemos. Então, agradeço muitíssimo e a honra e vejo como uma oportunidade de melhorar os meus escritos, né, para produzir livros melhores. Obrigada. Muito obrigado. Ficamos a aguardar a prova oral, portanto, uma comunicação, oportunamente nos irá certamente fazer, e também dizer-lhe o que sinto neste momento, que esta Academia é fantástica, porque ainda consegue comover as pessoas. E é essa comoção que eu lhe agradeço profundamente. Muito obrigado. Bem-vinda.
Então vamos iniciar a sessão de homenagem a Pina Martins. Não tomei nota, mas inúmeros confrades me transmitiram por escrito a sua vontade de estar presente, e eu tomo essa expressão de vontade como uma presença em espírito, porque isso também é importante para a vida da nossa academia, de que a Pina Martins dedicou uma parte significativa do seu labor. E para esta evocação nós convidamos todos os confrades. Alguns manifestaram previamente a vontade de fazer uma intervenção. De toda forma, como o tempo não é excessivamente elástico, ou tão elástico como nós desejaríamos, eu pedia àqueles que desde já queriam manifestar um interesse em fazer uma apresentação ou participar nesta sessão, que me comuniquem para nós podermos gerir melhor o tempo da sessão. Já tenho aqui 2 inscrições, do confrade Braga Macedo, do confrade Aires Nascimento, além daquelas que estavam previstas no nosso programa. João Ruas, Valentina, desculpa. Doutora Valentina, doutor João Ruas. Também, doutora Valentina e João Ruas, além dos... Como é que se chama esta senhora? Margarida Cunha. Margarida Cunha. A filha no final. A filha agradecerá. Sim, senhor. Muito bem. Então, eu vou passar a palavra ao confrade Artur Anselmo, que será o mestre desta cerimónia. Ora bem, querido Presidente, ocorreu-me, quando se aproximou o mês de janeiro de 2020, que seria a oportunidade de os discípulos e admiradores de Pina Martins se juntarem para lhe prestarem uma grande homenagem que lhe devemos como homem que esteve sempre ao lado da cultura, sempre ao lado da investigação, sempre ao lado da produção de materiais novos para enriquecimento da cultura portuguesa e também, naturalmente, da cultura europeia. Aliás, um dos livros dele é precisamente intitulado Ensaios de Literatura Europeia. Sinto-me comovido quase ao falar desse meu querido mestre e por isso dou a palavra, até porque estando eu na minha casa de adoção, ficar-me-ia mal cansar-vos com a minha intervenção. E, portanto, dou a palavra aos muitos admiradores que pretendem fazê-lo. Começo pelo meu confrade Aires Nascimento, se fizer favor. Sr. Presidente, senhores académicos, minhas senhoras e meus senhores, particularmente uma saudação especial para a professora Eva Maria, em nome de seu pai. Retenho de Pina Martins a imagem do erudito a manejar o livro, ora em formato pequeno, tão pequeno que por vezes o tirava do bolso cimeiro, qual Petrarquino, da dama de Andrea del Sarto, com que surpreendia por vezes quem o escutava. Livro, ora em formato manual, numa edição aldina, que se sustentava na mão das muitas que faziam o seu encanto. Ora em formato maior, nalgum infólio que abria com cuidado de devoção sobre a mesa de trabalho ou em instante adequada. Nesta situação de leitura, gostaríamos de continuar a propor-lhe questões, sem dúvida menores, pois assim o seriam sempre para o seu saber e a sua sensibilidade literária, com a intenção de o ouvir, para ele ampliar o enunciado em comentários que se alargassem pelos tempos de textos que levávamos.
Para não serem simples impressões, revejo em quadro de retrato pessoal que ele mandou executar a artista experimentado Pedro Girão. Posição estudada, frente ao espectador, melhor diríamos, frente ao tempo, tal como Jano, o Deus latino de dois rostos, um olhando para diante e outro virado para trás, em repto aos desafios e ao fio da história, sua e nossa, em que Pina Martins se colocou para ser observador e responder de fronte erguida, enquanto remontava ao passado e olhava para o futuro. No retrato, escolheu ter atrás de si um patrono, Pico della Mirandola. Nós ficamos-nos a olhar para ambos na dignitas postulada por cada um deles, imaginando estarmos nós de frente a procurar sentido a tudo, incentivados pela bonomia de quem nos assiste. Fixamos o olhar em Pina Martins, esplêndidos no seu estúdio, ladeado de livros e dignos na sua estatura e na sua doutrina, apoiado nos seus autores, particularmente renascentistas, mas também disposto a responder como o Pico della Mirandola, preparado para debater as suas teses da Omne Scibili. Na figuração, tudo é de atender. Pois a tudo, o pintor prestou atenção. Na Gravitas solene, assume-se como Horaciano monumentum aere perennius, digno de se apresentar perante os vindouros. Para tal, nenhum pormenor é dispensado. Tricórnio em cima do livro de apoio, medalha caída sobre o peito, a representar a academia, toga universitária com os alamares correspondentes à sua posição de ordem hierárquica, estola com os arminhos de láurea em ombro esquerdo, símbolo de direito da palavra que honra e por honra conquistada. Tal como era da praxe de outros retratos académicos, Pina Martins apoia o seu braço direito em livro que é símbolo de muitos outros que ele conhecia e pelos quais ele respondia a quem viesse a interrogá-lo. Qualquer um lhe poderia servir de encosto, mas mantém-nos à distância e deles só deixa adivinhar as encadernações, umas mais nobres, outras mais utilitárias, porque nem a todas resgatou da autenticidade primitiva. Na Maestas da Ciência que buscava e no estúdio a que religiosamente se entregou, está a olhar para nós e fica ele como sinal do muito que semeou em tempos com facúndia nunca esgotada. Sabemos, porém, que o nosso interlocutor gostava de fantasiar a realidade possível, construída e inventada para se projetar no futuro, sem que se molestasse com ser academicamente contraditado como o seu patrono. Evocá-lo hoje, no final de um século de vida, é o mesmo que pecar no seu ex-libris, onde lembrava que o tempo tudo devora. Tempus edax rerum. Era lema tomado de Ovídio. Não esquecia ele, no entanto, que o tempo vale não pelo que limita, mas pelo que permite, no convívio dos homens e pela esperança a que atende e lhe vem do alto para desembocar na eternidade. Isto citava ele a partir de Santo Agostinho, das Confissões. Celebrar um século de alguém que conhecemos de perto é tocar num período que, ao menos em parte, foi nosso. Tivemos o privilégio de com ele conviver ao longo de vários anos e em várias situações. A seu tempo recebemos dele apoio institucional em favor de iniciativas que lhe submetemos. Tivemos, sobretudo, o privilégio de acompanharmos Pina Martins, ainda na primeira década do novo século,
em empreendimento que nos confiou. Finalmente, quando ele se entregou nas mãos de Deus, foi-nos dada a graça de nos despedirmos dele na Basílica da Estrela, repleta de amigos indefetíveis, alguns de anos passados em Coimbra, através da pessoa de Eduardo Lourenço, a quem confiamos saudação final de encerramento da celebração. Muitos amigos vieram saudá-lo pela última vez e celebrar com ele a vitória da vida sobre a morte, embora entristecidos por não continuarem a tê-lo por mais tempo consigo. Muitos traços poderiam ser recordados do convívio com Pina Martins. Fiquem nos que esbocei para nos situarmos e mantermos a nossa vez no coro de amigos que se alargam por muitos lados e hoje se reúnem de novo para celebrarem o dia em que recordamos o centenário do seu nascimento. Pela sua palavra, sempre fluente e estruturada, revelava-se ele personalidade que soube interpretar 3 instituições de cultura: Faculdade de Letras, que honrou com o seu ensino, a Fundação Gulbenkian, que prestigiou com a sua presença de conselho, a Academia das Ciências de Lisboa, que dignificou com sucessivas presidências. Teríamos gostado de ver essas 3 instituições para aqui convocadas nesta homenagem de centenário e certamente elas teriam ocorrido se para tanto tivessem sido convidadas. Talvez porque andamos tão atarefados e reduzidos aos trabalhos dos dias comuns, mal nos lembramos que esse convite seria ritual a não dispensar. Saberemos que, ao honrarmos uma personalidade como a de Pina Martins, nos ergueremos ao nível dele e, com isso, poderemos marcar os nossos dias. Com ele, revemo-nos no lema do seu Pico della Mirandola, post facta resurgo. Não o lembraremos apenas em rituais de circunstância, pois o tornamos num monumento que ensina e serve de referência para buscarmos o eterno de onde nos acena. Permitimos-nos depor perante ele algumas violetas que são flores de afeto e de memória, de saudade e de respeito. Modestamente, a ele trago o pereito da gratidão que dele aprendi e do que me consentiu, sobretudo, de convívio que ele me concedeu nos últimos anos da vida, quando, já diminuído nas suas faculdades de trabalho, me admitiu a seu lado para ler com ele e, com ele, levar a cabo a obra que lhe faltava, a edição e a tradução de Tomás Moro. Mais teria para dizer, mas fico-me por aqui para dar a vez e a voz a outros que se seguem. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, quem é que segue, Sr. Confrade Artur Anselmo? Muito boas tardes, Sr. Presidente, Srs. Académicos. Eu venho prestar a minha homenagem ao Sr. Professor, porque pude conviver com ele algumas vezes, não muitas, mais teria sido melhor para mim. Mas uma dessas vezes tem a ver precisamente com esta casa, e por isso eu achei que deveria dar o meu testemunho. Ou seja, como sabem, o professor Pina Martins era uma pessoa do conhecimento e, como sabem também, o conhecimento é fruto deste movimento de aprendermos e partilharmos. E nisso o professor Pina Martins era exímio. E é essa pequena história que começa há algum tempo, foi em 1988,
decorria em Lisboa, na Biblioteca Nacional, um colóquio sobre o primeiro livro impresso em Portugal. Isto em maio de 1988. Estavam presentes duas pessoas de Coimbra, a doutora Maria da Graça Pericão e a doutora Isabel Faria, que têm feito bastante trabalho nesta área da bibliografia e dos livros antigos e tudo mais, e eu próprio também, porque com elas também trabalhávamos num primeiro projeto que houve de inventariação dos livros antigos. Nessa época em que elas tinham a zona... Havia pessoas no norte, havia pessoas na zona centro, que eram elas, e eu tinha a zona sul. E estávamos nessas sessões, que aliás foi mais que um dia, na Biblioteca Nacional. E, aliás, as sessões foram iniciadas com uma apresentação feita pelo professor Pina Martins. E depois, durante um intervalo, durante uma manhã, estivemos a falar com ele. E ele apercebeu-se que nenhum de nós conhecia a biblioteca desta academia. E a solução foi muito simples. Ele disse, então, não conhecem, vão conhecer. Saiu, mandámos chamar um táxi, veio um táxi, e ele é que nos trouxe aqui. E ele é que nos mostrou esta casa e esta biblioteca. E, portanto, qualquer de nós ficou radiante, não só pela companhia, como também por todas as explicações que ele achou por bem dar-nos. Mas eu voltei a aprender, não é? Felizmente. E aprendi o que é partilhar, e partilhar é isso mesmo. Quer dizer, ele, quando sentiu que nenhum de nós conhecia, não só esta casa como a biblioteca da Academia, prontamente mandou vir um táxi e vamos embora, vão conhecer já. E foi ali, na hora, que ele nos trouxe cá e que, pronto, nos mostrou tudo aquilo que ele considerou importante. E depois disso, voltámos então para a Biblioteca Nacional, onde continuou a decorrer o dito colóquio sobre os livros antigos. É muito simples a minha história, mas a mim tocou-me muito. Espero que também tenham gostado. A mim tocou-me bastante por isso mesmo, porque é simples, mas representa, digamos, mais uma faceta da pessoa em questão, que é a sua dádiva, que era importantíssima. Falo pela minha pessoa. Muito obrigado, muito obrigado. Aproveito o ensejo para recordar que está uma exposição na biblioteca, propriamente, da Academia das Ciências, está em patente uma exposição bibliográfica de Pina Martins, organizada por Artur Anselmo, a quem eu peço para continuar com a apresentação dos inscritos. Presidente, senhoras e senhores, certamente todos aqui presentes sabiam ou sabem que o professor Pina Martins, que hoje estamos a homenagear, advogava uma interessante teoria, alicerçada em acontecimentos por ele vividos e que relatou nas suas extraordinárias histórias de livros para a história do livro. Segundo ele, e passo a citar, por efeito de um estatuto misterioso, os objetos nobres, e que objetos mais nobres há do que os livros, conseguem encontrar as pessoas que os amam. Neste contexto, apraz-me referir um episódio singular ocorrido já lá vão 17 anos. Eu trabalhava na área do livro antigo na Biblioteca Nacional e, certo dia, uma colega de outra biblioteca enviou-me fotocópias de alguns fólios de um exemplar truncado, de tipografia quinhentista portuguesa, com o pedido de ajuda na sua identificação. Analisei as cópias detalhadamente e concluí que devia tratar-se de uma edição saída em Braga em 1539, da tradução portuguesa do Sacramental, manual litúrgico da autoria do arcediaco castelhano Clemente Sanches de Vercial. Várias referências bibliográficas e o próprio catálogo dos reservados diziam-me que existia na BN um exemplar dessa edição.
Munida das cópias, para poder comparar, dirigi-me ao depósito, retirei o livro da estante e, ao abri-lo na folha inicial, a confusão instalou-se no meu espírito. Aquele livro era parecido, mas não era o que eu procurava. Ou melhor dizendo, à primeira vista, o formato era o mesmo. O texto impresso a 2 colunas também. Os caracteres góticos utilizados na impressão eram idênticos, mas havia algo que de imediato fazia a diferença. A presença de uma capital inicial, um N, manuscrita, filigranada a cores, prolongando-se elegantemente pela margem, em vez da capital inicial, também N, floreada e gravada da edição de 1539. Após um momento de maior alvoroço, eu ia confiante para dissipar uma dúvida e deparo-me com um enigma, recuperei a calma e comecei a perceber que só podia tratar-se de outra edição da mesma obra, e até mais antiga do que aquela que eu esperava encontrar. Procurei o colofone, que seria a chave deste enigma, mas sem êxito. Faltava a última folha, onde, porventura, ele teria sido registado. As características que, pouco a pouco, ia observando, distanciavam este exemplar cada vez mais da edição de 1539 e apontavam mesmo para a hipótese de estar perante uma edição quatrocentista. Eu estava perplexa com tudo isto. Tinha, naturalmente, que falar com o professor Pina Martins. Telefonei-lhe, contei-lhe o que acontecera e pedi-lhe o favor de ir ver o livro, ao que ele gentilmente se prontificou. A sua opinião superior foi fundamental. Por um lado, aprovou a minha hipótese. Por outro, as suas palavras de estímulo, sempre sábias e generosas, como aliás era seu timbre, animaram-me a prosseguir a investigação. De facto, o estudo que posteriormente, com entusiasmo, desenvolvi, veio confirmar o pressuposto inicial. Apesar das notáveis diferenças, as semelhanças com a edição quinhentista, à qual, paradoxalmente e com muita probabilidade, terá servido este de modelo, impuseram-se sempre e originaram este enorme equívoco que perdurou entre os bibliógrafos portugueses até aos nossos dias. E hoje, quando penso nisto, ocorre-me uma pergunta inevitável. Terá sido por efeito do tal estatuto misterioso alegado pelo nosso saudoso professor, na sua teoria, que em circunstâncias extraordinárias este livro precioso, testemunho único de uma edição incunabular portuguesa, até então ignorada, veio ao meu encontro? Muito obrigada. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, Sr. Secretário, minhas e meus caros confrades, eu não tenho texto escrito, mas pedi na altura em que me indigitaram para falar o favor de me deixarem para o fim, porque queria dar uma nota muito particular da vida e, mais do que da vida de Pina Martins, do seu sentimentos, as suas qualidades sentimentais. Nós sabemos, todos sabemos de tudo que ele publicou e, no fundo, resultou de um incidente político que foi o facto de Calouste Gulbenkian, como sabemos, era um arménio, o homem dos petróleos, que atingiu uma fortuna riquíssima e que, por isso, causou a inveja dos poderosos. Quando a política mudou, na Arménia,
o Partido Comunista tomou conta da produção do petróleo do Sr. Carlos Gulbenkian e deixou-lhe apenas 5% para ele sobreviver. O Sr. Carlos Gulbenkian tinha o veso da indústria e pegou nos 5%, foi para Paris, foi para o Ocidente, foi para Paris, comprou um palácio que todos nós, ou grande parte de nós conhecemos, passamos por lá, na Avenida Iéna, daquelas avenidas que saem do Arco do Triunfo em sistema radial, há ali uma avenida chamada Avenida Iéna, número 20. Esse palácio foi comprado pelo Sr. Carlos Gulbenkian com a ideia de, em França, continuar o trabalho de exploração de petróleo, mas em pouco tempo percebeu que a França não estava disposta a isso. E então havia, nessa altura, digamos, uma tendência de vir para o Ocidente, para Portugal em particular. Havia até um slogan que dizia "L'Abril ao Portugal", e o Sr. Gulbenkian veio por aí abaixo para Lisboa. Chega aqui a Lisboa e vinha com a ideia de implantar cá continuar a sua atividade industrial e pediu uma ajuda ao poder daquela época. Quem o atendeu foi o primeiro-ministro, Dr. António José Salazar, e que lhe disse que essa coisa de indústria cá, isso não deve ter grande importância. E encarregou de um assessor dele de o aconselhar a mudar de ideias. O Carlos Gulbenkian, de facto, mudou de ideias nesse sentido, transformar a fortuna que ele tinha numa atividade cultural, e daí apareceram praticamente como chamaram, eram as associações culturais derivadas desse dinheiro. Uma delas continuou em Paris, no tal palácio que ele tinha comprado. Esse palácio foi transformado, continuou, mas que desenvolveu a sua atividade cultural e acolheu grande parte dos bolseiros portugueses. Estamos aqui vários que estivemos lá nessa casa. Ora, nessa casa criou-se um ambiente familiar porque Pina Martins, que tinha sido professor em Roma e casou com uma antiga aluna, Prímula, habitavam essa casa e transformaram num ambiente extraordinário. Sabiam que nós íamos daqui de viagens loucas, enfim, precisávamos de acolhimento. A Prímula trazia sempre para cima da mesa uma bandeja com chá e bolachas, e fazendo daquele ambiente um ambiente de família, sabendo que nós precisávamos de acolhimento. Eu queria acentuar isto porque os que passámos por lá, longe da pátria, sentimos-nos em casa, numa casa de família, uma casa de todo o acolhimento e de amor, enfim, geral, para toda a gente, sem distinções. Pedi para falar no fim, porque este aspecto digamos, dos sentimentos de Pina Martins, às vezes ficam de lado, porque tudo o que ele produziu ofusca em geral tudo o resto, mas eu entendo que é fundamental acentuar essa ideia. Foi lá que muitos de nós fomos acolhidos e fizemos os nossos trabalhos à custa do chá e dos bolos de Prímula e Pina Martins. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Cá estou eu. Para aqueles que não sabem todo quem eu sou, eu passo a explicar. Eu sou uma aluna do professor Pina Martins a partir de 1966, no ano em que ele me fez admissão à faculdade. E foi muito engraçado o meu exame de admissão, porque ele nunca mais o esqueceu. E aconteceu assim. Estavam na minha frente o seu pai e o professor Pina Martins. Eu ia para a Filologia Românica. Como tal, foi o professor Pina Martins que me interrogou e pôs-me a seguinte pergunta. Eu estive aqui a tentar memorizar, porque a pergunta foi uma única. Quem foi o escritor? Vejo que mora em Oeiras.
e preso num forte em frente do Eiras, esteve um escritor que escreveu da prisão, na prisão. Bom, pobre miúda, que não sabia o que é que havia de responder, titubeou, ele foi ajudando, tivemos cerca de 10 minutos nesta brincadeira, ele ajudava, eu não chegava lá, até que a certa altura titubeei a resposta. Que te hei de mandar de Caparica, prima, de que disse não fazais chegar. Pois era Dom Francisco de Manuel de Melo, que de facto tinha estado preso na Caparica. Pois o meu querido professor toda a vida se lembrou disso e costumava rir-se do que me tinha feito passar, pois está claro. Para me pagar isso, levava-me ao César a almoçar, que era para vermos a Caparica, porque eu só tinha visto o bugio até. Pois tive o privilégio depois de ser aluna dele em várias cadeiras, e ele foi sempre inexcedível na sua maneira de ensinar. Eu penso que ele, agora depois de crescida, olho para o método, e o método era dar as fontes, ensinar e depois ensinar-nos a raciocinar sobre o assunto. E penso que foi isto, e pôs-me à prova toda a vida, com perguntinhas, a ver o que é que eu tinha aprendido. Eu tenho muita coisa para dizer. Tratou-me sempre como uma filha. E cada vez que conseguia que eu fizesse um trabalho, porque, como ele dizia, eu era muito cabona, eu tinha sempre um presentinho. E trago aqui um dos presentinhos que recebi, que era normalmente um livrinho delicioso, onde ainda conservo o cartão. Este já é do final da vida, porque já é em 2006. Mas cada vez que eu fiz qualquer coisa, umas coisas ele levou-me a fazer. Levou-me a cumprir o final do curso com Il Gatto Pardo. Convenceu-me a ser bibliotecária, e para dizer a verdade, até foi ele que me inscreveu porque eu estava de férias. E nessa altura também me convenceu. Bem, eu tenho que dizer que as aulas de História do Livro dele no curso de bibliotecários eram qualquer coisa de cair para o lado a ouvir. Mas depois, no fim, resolveu que eu deveria fazer um trabalho sobre as marcas d'água nas 2 edições de 1572 dos Lusíadas. Ora, ele já devia saber que aquilo tinha prémio, ficou felicíssimo porque eu inventei 2 plaquinhas de vidro articuladas em fita cola transparente e com isso conseguia meter uma lanterninha dentro e decalcar as marcas d'água que estavam na costura do livro. No final, o professor já cá não estava. Tinha partido para Paris. Lá lhe telefonei a ter os resultados. Havia muitas luvas, as luvas eram difíceis de medir, porque aquilo era de calque, mas havia um M de papel fabricado em Latour, que com efeito era maravilhoso, porque era do século XVII. Pronto, lá lhe telefonei a dizer os resultados, ele ficou muito satisfeito, depois queria publicar nos arquivos, mas aquilo para mim era um trabalho para acabar o curso, não era para publicar, nem eu me preocupava com currículos. Ele lá cita o trabalho, lá num artigo qualquer, porque eu já não me recordo qual é, mas pronto, ficámos por aí. Depois eu fui para a Biblioteca Nacional, onde o professor Pina Martins sempre me estimulou, sempre me convencia a fazer um catálogo, uma exposição,
Assim saíram as Aldinas, que foi em colaboração com a Maria Valentina, que já falou, o Tomás More, o Pico, uma outra exposição que eu gostei muito de fazer sobre os livros de Hora de Dom Manuel, para lançar o catálogo do rei, que tinha sido facsimilado do próprio exemplar do professor Pina Martins, e cujos os lucros... Aí o professor Pina Martins era generoso, gostava de dar. Acho que já se concluiu isto que eu estou a dizer. Mas não dava só às alunas, dava também a instituições. E desta vez era para uma instituição que havia em Braga, lembras, dirigida por Félix Ribeiro, estivemos lá, e tristemente dessa vez, e pronto, também me pediu que fizesse a exposição. Pronto, ele só tentava que eu fizesse, mas dizia que eu era muito cabelona, queria não fazer, e é verdade. Depois, semeou em mim o vício da encadernação. E eu resolvi, depois saí da Biblioteca Nacional, por razões que não interessam, e resolvi ir fazer um doutoramento. E para que era o meu doutoramento? Não era porque eu quisesse ter um doutoramento, era para me obrigar a fazer a tese, o trabalho da tese, porque senão eu tinha perdido, ou ganho, muito tempo na Biblioteca Nacional a estudar encadernação, para depois deixar aquilo cair para nada e não poder passar aos outros. Pedi-lhe que me dirigisse. Esteve sempre de acordo, teve sempre tempo, sentava-se numa cadeira de olhos fechados enquanto eu lia. E eu pensava, estás a dormir? Mas não estava, porque um dia eu troquei a data da morte de Dom Manuel, que é 1521, mas eu disse 1512. O professor deu um salto na cadeira e disse, cuidado, Margarida. Pois ele não estava a dormir, ele estava acordado. Bem, deu-me sempre as melhores sugestões, adorei-o toda a vida, não quero continuar aqui a contar muitas coisas, mas quero contar uma última coisa. O senhor professor Aires fez o favor de me tomar nos braços depois da partida, não propriamente da vida do professor. Toda a vida, mas de qualquer forma, mesmo nos braços do professor Aires, eu voltava ao professor Pina Martins e sempre lhe lia aquilo que escrevia, para ele ir tomando conhecimento. Fiquei muito triste um dia que ele percebeu que alguma coisa já era teatro, porque no fim me agradeceu. Foi das coisas mais duras na vida. No dia em que o senhor professor Aires Nascimento deu os últimos sentimentos ao professor Pina Martins, viemos todos para a sala e eu voltei ao quarto e disse, senhor professor, a tese está pronta, está tudo provado e eu vou-lhe dedicar. Deu-me tantos beijinhos nas mãos, ele tinha percebido. Queria ainda contar-lhes uma outra história, é que temos previsto um encontro no além, em que ele me vai apresentar o Pico, o Tomás More, o Aldo Manúcio, não, Não, o Leonardo estava. e o rei bibliófilo Dom Manuel. E acabei, não me chatei mais. Obrigado. Eu tenho quatro pontos para falar. Confrade. Para seguir. Modesto, inscrevi-me à última de agora. De facto, é um dever de consciência, porque José Vitorino Pina Martins e a Prímula significam muito para mim e para a minha mulher. Eu entrei pela mão dele, em 1997, nesta casa
um ano depois da morte do meu pai e um ano antes de partir para Paris, onde ele viveu e onde tive a oportunidade de ir à casa que aqui já foi evocada mais de uma vez. E, portanto, eu tinha que dizer qualquer coisa hoje. Já foi referido os exames que ele fazia de entrada na faculdade. Há inúmeros casos de pessoas que contam como mano a mano entre aquelas duas pessoas fascinava, mas ao mesmo tempo amedrontava um bocadinho os alunos e as alunas mais timoratas. Eu tenho a certeza que a que ouvimos não estava nessa categoria, tinha uma self-assurance que toda a gente reparou, até eu. Mas, de facto, era um aspecto que eu queria referir, como já foi referido, não vou insistir. O terceiro aspecto é um bocadinho mais delicado, porque é uma comparação entre eles numa característica, que é a teimosia. E eu até hoje não consigo saber qual era mais teimoso que o outro. E, portanto, aceito esta hipótese de que sejam exatamente igualmente teimosos. Agora, posso-vos garantir que, mesmo pelos meus padrões, que como não sou nada, enfim, são uma distância, era imenso. Ele realmente, a ilustração que eu dou é um livro que ele fez, que é dos poucos trabalhos traduzidos para francês que o meu pai fez sobre Damião de Góis. E é um caso que me leva à memória, porque também houve um incidente aqui, nesta casa não, mas no Salão Nobre, que eu contarei se ainda houver paciência. Mas a tese que meu pai tinha sobre Damião de Góis não era tão generosa para o mesmo como entendia Pina Martins. Bom, naturalmente, Pina Martins percebeu que o capítulo era do meu pai, não era dele, mas usou toda a forma de persuasão, não conseguindo, e então depois, suma injúria, o meu pai reviu o texto mais de 10 vezes. E a certa altura, havia ali, ele ameaçou, não, se não me dá uma versão final, não está o capítulo, mas como era um artigo gigantesco, o livro teria ficado diminuído. Eu soube disso, por acaso, mas realmente fiquei, ainda antes de o conhecer bem, fiquei realmente a ver que tínhamos ali dois grandes teimosos. O último ponto é mais pungente, é o desespero que teve o Pina Martins quando percebeu que havia um problema de sucessão, que se calhar ainda dura. Ele tentou, houve aqui nesta sala uma sessão dramática, e às sucessões dramáticas seguiram-se sucessões ainda mais dramáticas, e eu termino neste ponto com uma convicção, é que a razão pela qual ele estava desesperado era tão intensa quanto ao amor que ele tinha a esta casa. E perceber que tinha conseguido fazer qualquer coisa, mas que o futuro estava muito incerto, deve tê-lo de facto desesperado. E até por isso eu acho que devia falar aqui. E não só fazer o testemunho de admiração e de gratidão, mas de compreender, como se diz na América vulgar, I feel your pain. E era isto. Carlos Ascenso André. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros confrades. Eu não me tinha inscrito. E por isso, quando o nosso confrade Artur Anselmo há pouco me chamou, eu disse não, porque de facto não me tinha inscrito e sou uma pessoa disciplinada. E não me inscrevi por uma razão muito simples. Eu não fui discípulo do professor Pina Martins. Não, eu sei, professor. Não é isso. Eu sou amigo das pessoas que sabiam que iriam falar aqui como discípulos diletos do professor Pina Martins e de quem ele era muito dileto e, portanto, entendi não devo falar. Mas, no final desta sessão, não sou capaz de me conter. Porque, de facto, isto pode parecer um paradoxo, eu fui discípulo do professor Pina Martins.
sem nunca ter frequentado uma única aula do professor Pina Martins, sem nunca o ter contactado na universidade, salvo erro, só o conheci vagamente naquela exposição em Lisboa, a 17ª exposição do Conselho da Europa, mas foi fugazmente, e só nos começámos a cruzar depois dele ter regressado de Paris. Não vou acrescentar nada do ponto de vista pessoal às coisas que disseram aqui, mas acrescento uma coisa que marca a diferença de gerações. Claro que nos começámos a encontrar e um dia visitei com ele a biblioteca dele na Rua Marquês de Fronteira. E estávamos a conversar e ele perguntou-me sobre o que é que eu estava a trabalhar. Eu estava a acabar o meu doutoramento, sobre o que é que eu estava a trabalhar, que era no século XVI, ele sabia. Eu chego à mão dele, chego ao contacto com ele pelas mãos de um grande amigo meu, que está aqui, que já falou, o nosso confrade Sebastião Tavares de Pinho, e eu expliquei-lhe de que é que estava a falar. Não interessa agora aqui ao caso, interessa a resposta dele. Então tem que contactar com muitos livros destes e ver estes livros. Eu disse-lhe, olha, dei-lhe um desgosto. Olha, Sr. Professor, a mim é-me indiferente trabalhar diretamente com os livros ou com o microfilme deles. Porque o que me interessa para o meu tema é o que lá está escrito. Foi um desgosto. Não vos vou contar depois o resto da história. Isto é apenas um episódio, mas não é por episódios que queria aqui falar. Eu não me contive no uso da palavra, foi porque me parece que é importantíssimo dizer aqui, na Academia das Ciências, uma outra coisa. O professor Pina Martins era um universitário. O professor Pina Martins fez escola mesmo sem a ter feito no sentido tradicional da palavra. E é por isso que eu disse que fui discípulo do professor Pina Martins, porque estudei muito por livros que ou eram dele ou foram promovidos por ele. E é esse aspecto que não foi aqui, do meu ponto de vista, suficientemente sublinhado. Não propriamente a obra dele, mas quantos livros nós, que fizemos carreira universitária, que investigámos sobretudo na área do Renascimento, eu depois mudei mais para a literatura latina clássica, mas quantos livros nós estudamos, quantos estudos nós frequentamos que não foram editados por iniciativa do professor Pina Martins e que não teriam sido nunca editados se não tem sido ele, aproveitando bem a sua condição de mecenas por procuração, que tinha na Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, aproveitando essa situação, ele promoveu colóquios, congressos, de que resultaram atas e atas e atas, e uma quantidade enormíssima de livros, onde estão documentos e onde estão estudos, que não podem nunca ser ignorados por quem quer que estude o tempo que ele estudou, ou seja, o Renascimento em Portugal e a relação entre a cultura italiana e a cultura portuguesa. É esta homenagem de universitário que eu acho que nós temos na Academia das Ciências que prestar ao professor Pina Martins. E por isso, eu dou inteira razão ao professor Ângelo Nascimento quando diz que continuará a faltar a homenagem que o mundo da ciência em Portugal deve ao professor Pina Martins e que tem que ser promovida não apenas pela nossa Academia, mas tem que ser promovida pelas universidades às quais ele está ligado ou diretamente, ou porque ajudou a formar as escolas que ainda hoje pontificam nessas universidades. Entendo que esta palavra de justiça era devida aqui. E peço desculpa de só me ter inscrito a reboque, mas não conseguia ficar calado em relação a isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Assumindo o papel de procuradora, vou dizer, espero que se faça justiça e desde já convidava os ilustres confrades que tomaram esta questão a serem os iniciadores da sessão, que não falta, porque esta tinha que se fazer e foi importante que fizesse, praticamente, são 3 dias de diferença, ou 4, do nascimento, e em boa hora nós tivemos, a Presidência e o Artur Anselmo, a ideia de promover esta singela sessão, que eu acho que está a ser memorável. Obrigado. Antes das intervenções dos dois presidentes eméritos, pergunto se alguém mais me coloca. Não? Então, por ordem cronológica, o presidente emérito dos câmaras. Deixe-me, Sr. Presidente.
caros confrades, queridíssima família, o professor Pina Martins e os seus amigos, é uma honra para alguém que não pertence à classe de letras vir falar perante vós, até porque não tenho nem o brilho da palavra, nem a fluência do gesto. De qualquer modo, não quis deixar de me associar a esta homenagem que tão justamente é prestada ao professor Pina Martins. Frequentemente designam-se os académicos como imortais. Várias razões podem ser aduzidas para justificar esta qualidade, desde as obras que realizaram e pelas quais se foram da lei da morte libertando, ou continuado reconhecimento dos seus pares das academias. É esta manutenção permanente na memória dos que com eles conviveram no dia-a-dia da vida sempre difícil e atribulada das instituições, assim como na dos académicos que lhes sucederam e deram continuidade a projetos e trabalhos relevantes, testemunha a saudade de uma ausência e a perenidade de uma presença. Justifica-se plenamente esta homenagem ao professor Pina Martins no ano em que se completa um século, quase dia por dia, sobre a data do seu nascimento em 18 de janeiro de 1920. Nesta homenagem, outros académicos se pronunciaram mais em pormenor e com maior conhecimento e brilho sobre a vida e obra de um confrade ligado aos estudos filológicos. Para além da sua vida científica, foi também sempre muito empenhado na vida da Academia das Ciências de Lisboa, desde a sua eleição como académico correspondente em 27 de abril de 1978 e mais tarde como académico efetivo em 23 de maio de 1985. Uma vida cheia, centrada no estudo e na cultura, para além de uma atividade universitária intensa e de uma dedicação constante à língua portuguesa, levaram José Pina Martins a desempenhar cargos importantes em numerosos centros estrangeiros e a pertencer a diversas instituições do maior prestígio, entre as quais gostava de referir a Academia de Lindsay, uma das mais antigas e relevantes da Europa. Um destes cargos que desempenhou durante 11 anos foi diretor do Centro Cultural Português em Paris. Como sua mulher, a sua dona Prímula, era obrigada a residir em Roma por razões familiares, Pina Martins viajava frequentemente entre as destas duas cidades e foi também ao longo destes anos, como contava com o seu fino sentido do humor, que constituiu parte da sua fabulosa biblioteca, trocando em Roma livros eróticos franceses por livros heréticos dos humanistas do Renascimento. Troca desigual. Ser recebido nesta biblioteca sob o olhar atento de Pico della Mirandola, que num quadro notável ela presidia. Quanto à vida na Academia das Ciências de Lisboa, quando fui eleito presidente da classe de Ciências em 1999, a presidência da Academia pertencia à classe de Letras, sob a orientação de Pina Martins, que ocupava este cargo desde 1992. Ao assumir a vice-presidência da Academia, e sempre que desempenhei estas funções, competi-me apenas secundar e coadjuvar o presidente, nomeadamente nas tarefas administrativas em curso, sempre complexas e dependentes de regras que não se podiam facilmente aplicar à Academia, dada a sua especificidade e natureza institucional. Colaborámos os dois, ao longo de 6 anos, alternando nos cargos de presidente e vice-presidente, devido aos mandatos anuais. O respeito, a admiração e a amizade foram crescendo, e o tempo não as diminuiu. Pina Martins tinha um talão de Bienfer, uma particular atenção a todos os que o rodeavam. Pode dizer-se que vivia a Academia ao seu modo, aparentemente algo distante, mas procurando projetá-la e prestigiá-la sempre. Diretor do Serviço de Educação da Fundação Carlos de Gulbenkian desde 83,
Foi graças à sua intervenção e ao apoio do então presidente da Fundação, o professor Ferrer Correia, também ele um eminente académico, que foi possível retomar um velho sonho da academia, interrompido desde o início do século XIX, a publicação de um dicionário da língua portuguesa. Obra longa e complexa, levou mais de uma dúzia de anos a ser terminada e sempre a Fundação Calouste Gulbenkian apoiou este trabalho. O dicionário acabou por ser impresso em 2001. Deve-se também a Pina Martins a publicação de numerosos volumes das Memórias da Academia, que estavam atrasados devido a uma crónica insuficiência do orçamento atribuído à Academia pelo Governo da República. Conseguiu um convênio com a imprensa nacional Casa da Moeda, pondo fim a um bloqueio já crónico e que desprestigiante para a Academia. Testemunhei igualmente o interesse que pôs da reprodução facsimilada de duas obras únicas na posse da Academia, a Crónica Geral de Espanha de 1344 e o Livro de Horas da Condessa de Bertianos. Os seus conhecimentos, não só linguísticos, como técnicos e pessoais, auxiliaram a escolha entre uma firma espanhola e duas italianas que considerava as mais competentes para o efeito, negociando também as condições da reprodução, de modo a assegurar um número adequado de exemplares para a Academia. Senhor de uma vastíssima cultura, servida por um trabalho constante e uma memória privilegiada, ainda nos lembramos de uma comunicação preferida aqui na Academia, em que já com imensa dificuldade em ler um texto e sem recurso a qualquer meio de apoio, durante cerca de 1 hora, citou autores do Renascimento, tipógrafos que os publicaram como Manudo e a sua âncora como símbolo, desenvolvendo a evolução da âncora ao longo das várias edições e ao longo dos tempos. Citou datas, fragmentos de textos, tudo articulado de um quadro referencial que era toda a história de uma época, tal como era retratada nas obras do começo da tipografia. Foi das sessões mais memoráveis da Academia, em que não sabia que admirar mais, se a memória espantosa do autor, se a profunda cultura que ela demonstrava. Senhor Presidente, caros confrades, fica assim uma breve, mas sentida evocação de um mestre que, pelas suas qualidades, trabalho e reconhecimentos, se libertou da lei da morte, continuando na memória da Academia e dos seus membros, enquanto durarem as instituições e a humanidade merecer o seu nome. Nesta evocação, mais do que uma descrição exaustiva de factos e datas, procuramos apenas relembrar alguns dos episódios mais marcantes de uma convivência sempre grata, revestidos pelo manto diáfano que o tempo tece, não o da fantasia, mas o da amizade que os relevos suaviza e os contrastes atenua. Muito obrigado. Presidente Emérito Eduardo Arantes Oliveira. Não estava à espera. Sr. Presidente, os antigos presidentes, embora eu não te esperasse ser convidado a falar nesta sessão, não posso recusar o convite e foi com grande satisfação que eu trabalhei com o professor Pina Martins. Ele era o presidente na altura, eu o vice-presidente, e depois fomos trocando de acordo com a tradição da Academia. Mas o professor Pina Martins já antes tinha mostrado por mim uma amizade que eu não esqueço.
E se me dão licença, eu contarei uma história que ele me contou a propósito de uma relação dele com o Ministro das Obras Públicas da altura. Acontece que ele tinha, era de uma terra, cujo nome não me lembro, a terra dele, mas... Penalva de Alva. Oliveira do Hospital. Exatamente, Oliveira do Hospital. E desde a Idade Média que havia um problema no meio da terra, havia inundações, havia desastres e eles não conseguiam remediar isso. E o professor Pina Martins foi para Paris, o nome dele começou a tornar-se muito conhecido e a terra tinha grande orgulho nele. E, ao mesmo tempo, não souberam interpretar o prestígio que ele tinha. De maneira que escreveram-lhe e pediram-lhe que ele era talvez o filho mais ilustre da terra e que lhe pediam para ele intervir junto do ministro, que era das obras públicas, porque é evidente que era um problema de obras públicas. O professor Pina Martins ficou aflitíssimo, porque ele era simplesmente um assistente da Faculdade de Letras e, portanto, achava que não tinha qualidade para tratar desse assunto. Mas, de qualquer maneira, isto revela muito da maneira de ser dele. Quer dizer, ele podia, por simplesmente, não ligar ou explicar, não é? Isso é impossível. Não, ele escreveu ao ministro e disse: Sr. Ministro, acontece-me isto, não sei como é de resolver o problema, mas não posso deixar de lhe pôr a questão. Curiosamente, 2 ou 3 dias depois, recebi uma carta do ministro que dizia o seguinte: já mandei estudar o assunto e vai-se fazer a obra, tem toda a razão em impedi-la. Isto é uma coisa extraordinária, tanto a propósito de um como do outro. E eu tenho um especial prazer em contar esta história, porque o ministro era o meu pai. Claro, estava a fazer. De maneira, o professor Pina Martins tinha foi das primeiras histórias que ele me contou e de vez em quando voltava a referir-se a ela. Bem, eu tive o maior prazer e a maior honra em trabalhar com o professor Pina Martins. Coitado, ele decaía do ponto de vista de saúde, os anos passavam e eu tive uma ocasião lá em casa, porque eu ia muito lá à casa e nos encontramos várias vezes, e a dona Prímula, de quem eu gostava imenso, e a minha mulher também ia. E era uma relação extremamente agradável. Ele mostrava-me os livros. Bem, eu não queria estar a tirar-lhes tempo a outras pessoas que terão coisas mais interessantes a dizer, mas quis contar-lhes essa história, porque diz muito da maneira de ser dele. Boa hora, muito obrigado. Agora, Sr. Presidente, a Maria Vinciana Pina Martins, da qualidade de filha do Luís. Antes de mais nada, quero exprimir a gratidão a todas as pessoas que cá estão e que se exprimiram hoje, falaram do meu pai, evocaram o meu pai, e fiquei muito comovida em viver episódios que tinham eco
na minha memória, tendo-os visto ou experimentado do outro lado. Eu queria evocar o que, parcialmente, pelo menos, alguns elementos que o meu pai me transmitiu e que me parece possam ter um interesse mais largo. Como muitos sabem, eu também sou pesquisadora, também sou universitária, mas num âmbito muito diferente do meu pai. Eu sou antropóloga, geograficamente afastei-me muito das regiões que eram queridas ao meu pai, e também os temas que estudo são muito diferentes. Mas a influência não se mede por temas idênticos, não é isso. Há outras coisas mais profundas. Os 2 pontos que queria evocar hoje, antes de mais nada, a primeira coisa importante que eu recebi do meu pai é a língua portuguesa. E isso, certamente, nesta casa parece uma coisa absolutamente evidente. O meu pai era português e era perfeitamente normal que ele transmitisse à sua filha a língua portuguesa. Como também a minha mãe transmitiu-me a sua língua, a língua italiana. Mas agora, com a minha experiência também de antropóloga, eu tenho que constatar que muitas línguas estão a desaparecer da nossa terra por os pais não terem energia, coragem, sentido de valores suficiente a transmitirem aos seus filhos, para resistir às pressões de línguas dominantes que são negativas para a própria língua. E eu tenho a ocasião, estudando culturas que estão ameaçadas desta maneira, de apresentar o meu próprio exemplo e dizer: é possível, é possível. Eu tenho 3 línguas, eu comecei a minha vida com 3 línguas. Vivíamos em França, minha mãe falava-me italiano, o pai falava português. E, como se vê, eu recebi o português e ficou. Agora falo muito pouco português, tenho pouca ocasião, mas há coisas que não se esquecem. E isso começa muito cedo na vida. Os meus pais contavam uma história, que eu não me lembro porque era demasiado pequena, mas o pai tinha uma história sobre uma borboleta. E, às vezes, a mãe começava a contar em italiano ou em francês. E eu sempre reagia com a palavra justa. Se era em português, era buba. Se era italiano, era farfalla. Se era francesa, era papi, le papillon. E eles desenvolveram este sentido das fronteiras entre as línguas. Embora elas sejam línguas muito próximas, mas não é isso que é importante. O importante é sentir a identidade de cada uma delas, e isso ajudou-me, mais tarde, a aprender muitas outras línguas, completamente diferentes. Mas o importante era sentir que cada língua tem a sua identidade. O meu pai também, quando era miúda, também, isso não me lembro, ou lembro muito vagamente, para me adormecer, líamos Lusíadas. O que pensava ele devia ser muito eficaz como maneira de fazer dormir uma criança, mas não era, porque diz, ainda continua. E vê-se que gostava. Quer dizer que a língua portuguesa, para o meu pai, não era só um aspecto de patriotismo em palavras, mas era um amor que se exprimia na vida de todos os dias.
E até nos últimos anos, ele talvez já não fosse tão importante. Podia acontecer que ele ao telefone me falasse em italiano, que é uma língua que ele amava. Mas eu nunca pude responder em italiano, porque o pai e a língua portuguesa estavam completamente ligados. E até quando ele morreu, eu escrevi um texto sobre o meu pai e não pude escrever noutra língua que em português. Embora nunca tenha escrito em português. Talvez ainda uma pequena história. Os meus pais insistiram, e tinham muita razão, para eu passar o exame da 4ª classe. Eu estava no Liceu Francês. Para ter essa preparação básica em português. E o meu pai é que me preparava ao exame de língua portuguesa inventando ditados. E todos os dias ele inventava ditados sobre o luar, sobre as estradas, sobre a pousada de Aveiro, sobre coisas muito, muito diferentes, muito complicadas, com palavras complicadas, com estruturas complicadas, para eu ser capaz de passar o exame. A língua portuguesa é o primeiro aspecto. O segundo, já se falou muito disso, evidentemente, são os livros. Os livros que amam quem os ama. Isso o pai insistia sempre. E tenho de dizer que o seu, provavelmente é o último livro, de histórias de livros para a história do livro, que me foi dedicado porque eu é que lhe pedi esse livro. Eu queria imortalizar as suas histórias sobre livros. Porque ele contava, ele gostava de as contar, também muitas vezes em casa, e eu não tinha possibilidade de as registrar. Disse-lhe, oh pai, isso tens que escrever. Por favor, escreve histórias de livros. E ele escreveu. Mas, sim, foi um testemunho muito interessante sobre a concepção do meu pai, que um livro era o conteúdo, evidentemente, mas não só o conteúdo. Era o livro, era importante na sua materialidade de livro. E é uma coisa que ele transmitiu, porque não só com alunos ou com as pessoas que estavam em seu redor, ele sabia partilhar, mas também com a filha, também com a família. Quando eu era miúda, nós não tínhamos televisão. Posso dizer que a minha infância não foi poluída por elementos externos. Do que é que o meu pai falava à mesa? Ele falava do que Beatriz lhe tinha dito num sonho, como ela tinha explicado nos versos de Dante. Falava de Sá de Miranda, porque ele sonhava muito e estas pessoas, ele não esperou estar no outro mundo para comunicar com eles. E esse amor ao livro na sua totalidade, ele transmitiu de maneira muito simples à criança que eu era quando tinha 5 anos, 6 anos. Falou-se de gravitas. Para mim, não existia essa gravitas, não existia isto. O meu pai era meu pai. O meu pai gostava de brincar com crianças e de transmitir o que era importante, o de que ele gostava. Ele foi capaz de fazer isso de maneira inteligível para uma criança. O livro era também um brinquedo. Era um brinquedo com o qual nós jogávamos. Quando eu tinha 5 anos, 6 anos, pegava-me ao colo e eu escolhia um livro na sua biblioteca, nessa belíssima biblioteca que se vê um pouquinho nessa fotografia. E sentávamos, ele abria o livro, eu abria o livro, e quem tinha, depois de 10 vezes mais bonecos, gravuras, ganhava. Mas não era só isso, que já para uma criança era um jogo com o pai.
às vezes ele comentava os bonecos. Diz a vez, este livro, que é Geneva 1528, vês que esta gravura aqui não está muito nítida, porque essa é uma gravura já velha. Olha, vês, isto é Venécia, 1512. Aqui está muito mais nítida. Estes aspectos de vida do livro como objeto, mas como objeto cultural, como objeto que transmite significações, é uma coisa que ele me transmitiu. E quando mais tarde estive a pensar nisso, e na companhia que tínhamos à mesa com Petrarca e Sá de Miranda, eu compreendi que o interesse não é uma coisa que é dada por Deus, que existe ou não existe. O interesse é uma coisa que se pode criar com trabalho e com amor e com empatia para com as pessoas com as quais comunicas. Tudo pode ser interessante. É uma coisa que eu procuro aplicar na minha atividade de professora, porque o interesse pelas culturas eurofínicas não é automático em ninguém e só eu posso estimulá-lo se for suficientemente interessante para as pessoas com as quais eu falo. Mas tudo isso é uma coisa que eu aprendi do meu pai, que não há propriamente jogos para crianças. Há a maneira de brincar com as crianças, com qualquer coisa, até com livros antigos. Muito obrigada por esta iniciativa da Academia. Tenho que dizer que a freguesia de Oliveira do Hospital, onde se encontra Penalva d'Alva, a sua aldeia, contactou-me para me dizer que este ano está dedicado à memória do meu pai e que todo o ano eles vão fazer iniciativas em comemoração da sua memória e pediram para eu ir lá a um momento ou outro. Quer dizer que ainda há tempo e lugar neste ano para outras iniciativas. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Certamente é um bom exemplo do que é hoje a nossa realidade. O Oliveira do Hospital faz parte também da nossa constelação permanente, não é? Eu não sei se o caro Artur Anselmo não tem nada... Só dizer que, com a qualidade de discípulo do professor Pina Martins, eu conheci em 1962, quando ele acabava de publicar os ensaios da literatura europeia. Eu não tenho que acrescentar praticamente nada. Foi uma sessão riquíssima, verdadeiramente emocionante. Muito obrigado. Então acrescento eu, se não se importam, abusando da minha condição de presidente, conheci relativamente bem o nosso homenageado, que hoje, o Sr. Primeiro-Ministro, eu era aluno quando ele era assistente lá na nossa Faculdade de Letras, e eu era de Geografia, um tema muito à parte, e tive que escolher as minhas preferências fora da Geografia, e vou-vos confessar, eu escolhi a História e Vitorino Mésio. No entanto, quando havia certas conferências excepcionais, eu lá estava. E, meados de 60, não sei bem se foi em 63, foi no ano ímpar, se foi em 63, foi em 65, lá fui a uma fantástica conferência do professor Pina Martins sobre quem? Pico de la Mirandola. Que naquela voz que ele tinha, que eu acho que era uma voz espiritual mesmo, uma voz espiritual elevada, a maneira como ele pronunciava Prímula era essa voz, a forma como ela ficou-me gravada e de que maneira, e foi uma conferência fantástica, tão fantástica, imaginem que mais de meio século depois, aqui há 4 anos, 2016, estava eu passeando de automóvel pela Padana, e ao sair de Modena, vejo uma placa que dizia Mirandola. Instalou-se o professor Pina Martins
e o pico lá a Mirândola. E eu disse para a minha mulher, não, temos que ir a Mirândola, nós íamos para Mântola, é um desvio, mas vamos primeiro a Mirândola. Bom, e passámos lá o dia, e eu lembrei-me há pouco, quando falava nas cheias do Rio Alva, eu lembrei-me, mais uma vez, desta padana que tinha tido tremendas catástrofes, cheias e tremores de terra. Mirândola estava em grande parte destruída num tremor de terra recente. E tudo isto foi pensado e vivido com a memória do Pina Martins, e eu perguntei-me, mesmo nessa conversa na altura, que estava cheio de chineses, tá? Em Itália há muitos chineses, há uma velha ligação, o eixo, não é? Desde o Marco Polo até antes, e eu perguntava exatamente como é que o professor Pina Martins veria hoje esta sua Itália tão povoada de chineses, não é? Ele que ainda não tinha visto aquela... E o Sonolio, aquele filme famoso, passa em Chioggia, fantástica, não é? Em que o amor de uma chinesa por um local, um pescador local. Bom, esta foi a minha maneira, mais uma vez, me lembrar de Pina Martins, e em boa hora o Artur Anselmo tomou a seu cargo, temos que nos homenagear uns aos outros, não é? Tomou a seu cargo esta ideia de fazer uma sessão, e eu não deixo cair em saco ou outro a oferta implícita pelo nosso querido Aires Nascimento, que certamente vai assumir a seu cargo vai assumir a seu cargo uma sessão mais ampla do que foi esta. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.